Em janeiro, houve o anúncio de um pacote importante com medidas pelo lado da receita pública e a reoneração dos tributos que incidem sobre os combustíveis, particularmente a gasolina, foi também uma medida concreta e já realizada. Então, eu acho que a direção é essa. O mercado, no entanto, está em compasso de espera em relação, principalmente, à regra fiscal, aquilo que se vem chamando de novo arcabouço fiscal. O conjunto de regras que vão balizar o comportamento das contas públicas. E, nessa matéria, tanto o ministro Fernando Haddad quanto os seus secretários têm também falado as palavras-chave, aquelas palavras que, de fato, vão precisar balizar esse comportamento e esse desenho, né, na hora de negociar com o Congresso um projeto de lei complementar. É a flexibilidade, mas combinada com uma regra que controle efetivamente a despesa. O teto de gastos nós sabemos que foi excessivamente modificado e hoje já perdeu completamente o sentido original. Então, é importante que tenha algum tipo de controle de gasto e, por fim, a questão da sustentabilidade da dívida. Uma boa regra fiscal tem que estar ligada a esse objetivo da sustentabilidade. Ô Felipe, pela sua experiência, qual que pode ser o ponto principal dessa nova regra fiscal aqui no país? Além do controle dos gastos públicos, o que mais o governo avançaria com essas medidas? Bom, na prática, o governo precisa mostrar o seguinte: qual vai ser a regra, se vai haver uma regra para o resultado primário, que é a receita menos a despesa, sem considerar o gasto com juro, se vai ser uma regra parecida com o teto de gastos, mas permitindo um crescimento da despesa maior do que a inflação, se vai haver, por exemplo, exceções à incidência desse novo limite, se a saúde, o investimento ou algum outro tipo de gasto social ficaria de fora. Tudo isso é muito importante, né? Porque o diabo mora nos detalhes. Então, a hora que o governo anunciar a proposta, todos nós que cobrimos o tema de contas públicas vamos fazer as contas para avaliar qual vai ser a trajetória de dívida derivada dessa nova regra fiscal anunciada. Claro que não basta só ter a regra, é preciso ter o commitment, o compromisso político em torno da regra. Bom, Felipe, e ainda em relação aos gastos públicos, né? Qual que é o desafio da máquina pública de conter esses gastos? A gente sabe que a folha de pagamentos dos servidores públicos ocupa uma porcentagem muito grande do que se entra, né? Do que se arrecada em relação ao governo. O que mais é possível fazer? Eu acho que essa pergunta é sempre importante. O que mais é possível fazer para que o governo, além dessas regras, consiga também enxugar a máquina? Bom, o gasto público precisa ser mais eficiente e também mais eficaz. O resultado das políticas públicas, ele precisa ser melhor. A percepção da população é de que isso poderia acontecer. Claro que nós temos no Brasil um sistema único de saúde integral, universal. Está aí a pandemia para mostrar como ele foi importante e como é, de fato, essencial ter um nível de gasto suficiente e de recursos para financiar esse tipo de política pública. Agora, o que precisa haver é adotar uma revisão periódica do gasto público. Eu tenho falado isso há muito tempo. Em São Paulo, nós começamos a fazer e a dar mais transparência para as receitas e despesas e para as avaliações, internalizando processos de avaliação na Secretaria da Fazenda, inclusive, que espero que continue, né? Mas, evidentemente, que no caso do governo federal, como o gasto é muito rígido, até mais do que no caso dos estados, 93,6% da despesa é obrigatória, ou seja, é difícil de mudar no curto prazo. Então, você precisa ainda mais desses instrumentos para que, ao longo do tempo, a despesa possa diminuir. Claro que medidas como a própria reforma da Previdência produziram algum efeito e são bem-vindas. Agora, é fundamental que se tenha um espaço permanente para ampliar os investimentos públicos, porque é isso que vai motivar a decisão também do setor privado de investir e o crescimento econômico em última instância.
Ô Felipe, falando sobre a reforma tributária, nos últimos dias surgiu uma movimentação no Congresso Nacional para que na reforma tributária seja incluída a desoneração de uma vez por todas da folha de pagamentos no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país caro, que o empresário muitas vezes paga o dobro do que é realmente o salário efetivo do funcionário. Será que é possível colocar mais itens na reforma tributária ou nesse momento é preciso fazer o básico? A reforma tributária é um capítulo à parte. Depois de realizada a questão da regra fiscal, que é muito importante neste momento para ancorar as expectativas do mercado, da sociedade, do resto do mundo em relação ao que vai ser o novo governo. Então, a batalha da reforma tributária vai exigir um esforço adicional e também escolher o que vai ser primeiro, a reforma do consumo, da tributação do consumo ou a da renda, né? É claro que o próprio governo já vem dando indicações de que a discussão da reforma tributária do ICMS, do ISS, do PIS, da COFINS e do IPI, que são os impostos que seriam reunidos, somados para compor um grande imposto chamado IVA, Imposto de Valor Adicionado Nacional, ou um imposto de valor adicionado dual, né? Seria um no âmbito dos estados e municípios e um outro no âmbito federal. Essa temática é muito complicada, porque você tem diversas trincheiras nessa guerra, a trincheira federativa, com os prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras e a União, e cada um com seus interesses, querendo manter os seus incentivos tributários, os seus benefícios tributários, etc., etc. E de outro, a trincheira setorial, em que provavelmente a indústria tem uma maior tendência a apoiar a iniciativa da reforma da tributação, inclusive porque vai para o destino essa tributação, e a indústria consegue aquilo que se chama de acumulação de créditos, né? Porque como o imposto incide sobre o valor que se adiciona em cada elo da cadeia produtiva, então isso é fundamental para a indústria porque ela tem maior potencial de acumulação de créditos e, portanto, mesmo que a alíquota do IVA seja alta, ela vai perceber uma alíquota efetiva bem mais baixa. E a trincheira federativa, ou seja, os governadores, governadoras, prefeitos e prefeitas, além da trincheira setorial, elas acabam produzindo ou exigindo do governo um poder de negociação muito grande, não só no Congresso, mas também junto a essas bases do setor produtivo e mesmo dos estados e municípios que acabam exercendo também a sua influência lá na tramitação das propostas em âmbito legislativo. Então, eu não arrisco fazer prognóstico sobre se a reforma será aprovada em tantos ou quantos meses. O que nós precisamos entender é que esse tema é prioritário e é importante que se avance na discussão da simplificação. Esse é o tema crucial quando se trata da tributação do consumo, particularmente no ICMS, que é o imposto em que, de fato, você tem uma complexidade grande. Eu, como secretário da Fazenda de São Paulo, vi isso e senti na pele a verdadeira guerra fiscal predatória na qual os estados hoje estão inseridos. Pois é, Felipe, acho que é importante explicar para o nosso ouvinte espectador, porque não necessariamente, né, você faz uma reforma tributária, não necessariamente haverá aumento de imposto e também não necessariamente haverá redução de imposto. A questão é simplificar o que já existe, é isso? É isso mesmo. O ponto central é que o modelo de Estado que o Brasil escolheu pela Constituição Cidadã de 1988 não é um modelo de Estado pequeno. Então, quem espera a redução de carga tributária pode esperar sentado. Não vai acontecer isso em nenhum governo. Não aconteceu num governo mais liberal, chamemos assim, e não vai acontecer num governo mais à esquerda, porque não é um modelo de Estado preconizado pela Constituição. Isso não significa que não dê para avançar, melhorar as condições para o setor produtivo, simplificando as regras do jogo e também, do lado da despesa, aumentar a eficiência do gasto público, produzindo resultados melhores para todos toda a população, sobretudo aqueles que dependem mais do Estado.
E acrescentando, ô Felipe, em relação ainda à reforma tributária, uma outra discussão que é feita é em relação à guerra fiscal. Você falou que na Secretaria da Fazenda viu a concorrência predatória, né, entre os estados. Aqui mesmo em São Paulo a gente tem a discussão sobre bitributação. De que forma essas mudanças podem amenizar essa guerra fiscal que o Brasil vive? Bom, o ICMS é um imposto sobre o valor adicionado. Ele já é um imposto sobre o valor adicionado, só que ele é recolhido na origem e no destino, quando você tem uma operação interestadual. Quando vem de regiões pobres para regiões ricas, então tem uma alíquota maior lá na origem e a diferença entre a alíquota interna do estado de destino e aquilo que se recolheu na origem é recolhido no estado de destino. Foi feito dessa forma para que houvesse uma certa partilha dos recursos entre os estados mais pobres e mais ricos, uma vez que há uma concentração da atividade econômica e, portanto, do potencial arrecadatório na região sudeste, particularmente, mas também na região sul. Então, essa lógica acabou ensejando uma série de medidas que ficaram conhecidas como benefícios tributários. Como a alíquota é muito grande, essa alíquota interestadual, no caso do fluxo do Nordeste para cá, por exemplo, então você tem um poder de dar incentivo tributário, de reduzir a alíquota, de reduzir base de cálculo, e o estado de destino, para não ficar a ver navios, também precisa acabar utilizando esses mecanismos, constituindo assim uma verdadeira guerra por recursos, por empresas e por empregos. Então você tem distorções alocativas, não tem planejamento, e o sistema tributário, que deveria colaborar para estimular a produção, o investimento, acaba prejudicando. Ô Felipe, você teme que durante as discussões no Congresso Nacional alguém tente colocar ou sugerir a criação de novos impostos? Por exemplo, aquela discussão sobre o imposto sobre as transações de internet, por exemplo, de tecnologia, que muita gente chamou de nova CPMF. Isso é possível que aconteça? Como que a sociedade deve ficar vigilante para que não haja efetivamente o aumento da carga tributária? Isso é legítimo, há propostas para todos os gostos no Congresso Nacional. Tem um grupo, inclusive, que inclusive teve já matérias nos jornais recentemente mostrando isso, que quer defender um imposto sobre transações, à la CPMF, mas a minha percepção é que isso não encontra espaço político jamais para avançar. Não encontrou no momento anterior, no governo passado, e nesse aqui dificilmente também encontrará, porque esse imposto é muito ruim. A CPMF foi um imposto muito ruim, é regressivo, é bom para arrecadar, porque é fácil de arrecadar, mas ele gera distorções econômicas e prejudica o crescimento, o investimento, as decisões alocativas dos recursos privados, né? Então, você precisa focar na reforma do consumo. A tributação, o ICMS, ele precisa ser melhorado. Claro que a ideia do IVA nacional e do IVA dual mais ambiciosa poderia até trazer, eventualmente, outros resultados, mas é preciso enfrentar um problema de cada vez. Eu entendo e defendia isso como secretário da Fazenda, que seria mais fácil você escolher uma briga de cada vez. Dentro do ICMS, a migração para o destino, por exemplo, é claramente o principal entrave dentro desse imposto. Isso precisa ser resolvido e, nesse ponto, eu acredito que seria mais fácil encontrar consenso entre os estados e os grandes municípios do que todos os pontos da reforma de uma só vez.